Olá, pessoal. Este é o quarto encontro do nosso mini-curso sobre a questão das normas linguísticas, baseado no livro que eu publiquei pela Parábola, né? Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Nos encontros anteriores, nós destacamos a importância de distinguir norma culta de norma padrão. Para isso, nós apresentamos o próprio conceito de norma elaborado pelos estudos linguísticos. E vimos que há duas dimensões nesse conceito. E usamos dois adjetivos para reforçar ou para classificar essas dimensões. De um lado, nós temos a norma normal, que nós podemos qualificar como normal, e de outro lado, a norma normativa. A norma normal, o que ela é? Ela é constituída por um conjunto de fenômenos linguísticos, fonológicos, morfossintáticos, lexicais, que são correntes, são costumeiros, são habituais, são comuns, são característicos, são normais, não é? Dos falantes de uma determinada comunidade de fala. No português brasileiro, por exemplo, nós temos um conjunto muito grande de normas normais. E vale mencionar como exemplo as normas rurais, as normas da periferia urbana, as normas urbanas tradicionais, as normas juvenis, as normas da população mais idosa, as normas regionais e assim por diante. A norma normativa, por sua vez, nós destacamos que ela é um fenômeno decorrente dos esforços socioculturais e políticos relativos à padronização linguística. Ou seja, as sociedades contêm em si um grande número de normas normais, mas para determinadas práticas de linguagem, essas sociedades constroem historicamente um padrão. Notem que o padrão não é para todas, não é para uniformizar todas as práticas de linguagem, não, é para determinadas práticas de linguagem. Em outros termos, o que as sociedades fazem? Elas definem, estipulam alguns comportamentos linguísticos como os mais adequados a determinadas práticas de linguagem. Cria-se, então, uma norma normativa, uma norma padrão. Esclarecidas essas duas dimensões do conceito de norma nos estudos linguísticos, nós então distinguimos a chamada norma culta da norma padrão. A norma culta é a norma normal, né, que os falantes urbanos, letrados, usam em situações monitoradas de fala e de escrita, e a norma padrão é a norma normativa estipulada, esperada, em determinadas práticas discursivas, em especial em determinadas práticas da escrita monitorada. Em outras palavras, a norma culta é a expressão viva de determinados segmentos sociais em situações ditas monitoradas ou mais formais, e por isso mesmo a norma culta é heterogênea. Ela varia de acordo, por exemplo, com os gêneros textuais, discursivo-textuais com os quais estamos envolvidos numa determinada situação. Seria por isso, talvez, melhor usar sempre o termo no plural, né? Normas cultas. Já a norma padrão é um código, é uma codificação relativamente abstrata, uma baliza relativamente homogênea para servir de referência a projetos políticos e ou socioculturais de uniformização. E nós vimos também que uma das áreas em que se buscou padronização foi a ortografia relativa, correspondente a cada uma das línguas europeias modernas. Essa padronização da ortografia foi uma necessidade que se impôs a partir da invenção da imprensa e tipos móveis no século XV. Então, a invenção da imprensa viabilizou a criação do livro como nós o conhecemos hoje e da indústria do livro, né? Portanto, da circulação ampla do material escrito. Era preciso, então, padronizar a ortografia para que os livros pudessem circular amplamente no contexto social.
E nós vimos também que, em relação aos aspectos morfossintáticos e lexicais da norma padrão das línguas europeias modernas, foram seguidos diferentes critérios. Em alguns casos, a fixação da norma padrão tomou como referência estágios mais antigos da língua, geralmente a variedade usada por escritores chamados de clássicos. É uma perspectiva bastante conservadora e foi comum nas línguas românicas, no francês, no espanhol, no italiano e no português. Em outros casos, porém, tomou-se como referência a língua contemporânea. É uma perspectiva menos conservadora, mais pragmática, e essa foi a perspectiva que prevaleceu na fixação da norma padrão das línguas germânicas, em especial o inglês e o alemão. No inglês e no alemão, foram as traduções da Bíblia que deram o modelo para a norma padrão. No caso do alemão, a tradução da Bíblia é feita pelo Lutero no século XVI, e no caso do inglês, a chamada tradução autorizada do rei James, que foi feita no século XVII. Nesses dois casos, o que se tomou como referência não foi uma variedade antiga da língua, mas foi a usada à época das traduções pelos segmentos mais letrados da população. A base de todas elas, seja da perspectiva conservadora, seja da perspectiva menos conservadora, mais pragmática, foi sempre a mesma: retirar os fenômenos, codificar a partir das normas cultas. Na perspectiva conservadora, uma norma culta antiga. Na perspectiva pragmática, uma norma culta corrente. Podemos argumentar, portanto, que a norma padrão sairá sempre das variedades cultas, das normas cultas. Em outras palavras, fixa-se um código para determinadas práticas discursivas, tendo a norma normal dos falantes letrados em situações mais monitoradas como referência. Vai-se, portanto, teoricamente e em princípio, das normas cultas para a norma padrão. O que vai variar, então, são os critérios mais conservadores ou mesmo anacrônicos ou artificiais, em alguns casos, e mais contemporâneos e atualizados em outros. A escolha do critério vai determinar também o maior ou menor sucesso para a implantação da norma padrão. E mesmo o maior ou menor alcance social, quanto a sociedade vai acolher desse projeto padronizador. No caso do toscano, por exemplo, que depois ficou identificado e conhecido como italiano, como língua italiana, o critério foi altamente conservador. As discussões sobre a questão da língua ocorreram já no século XVI. E qual foi a posição vitoriosa? A posição vitoriosa foi a que defendia que se devia tomar como base do padrão o toscano do século XIV, de 200 anos antes. E por que aquela referência antiga de 200 anos antes? Porque foi naquele toscano que os escritores da época, como Dante, Petrarca e Boccaccio, escreveram os seus textos. Critério, portanto, altamente conservador. Qual foi a consequência desse processo padronizador? A consequência foi que pouca gente, um percentual mínimo de falantes, chegou a dominar esse padrão assim fixado. E ele ficou muito rarefeito, sem maior sucesso social, sem maior acolhida sociocultural. Isso ocorreu tanto pelo anacronismo e artificialismo do modelo, do código, como pela ausência na Península Itálica de um sistema educacional abrangente até praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Já o inglês padrão, fixado sem anacronismos e artificialismos, ganhou amplo alcance social, difundido que foi progressivamente e com relativo sucesso por um sistema escolar de crescente abrangência social. Chegamos então ao nosso caso, ou seja, a fixação da norma padrão relativa ao português brasileiro. O critério aqui foi, infelizmente, anacrônico e artificial.
Nossa norma padrão foi sendo fixada no final do século XIX e começo do século XX e emergiu das várias polêmicas linguísticas que marcaram aquele período histórico. Nessas polêmicas apareceram duas posições. Uma defendia uma norma padrão identificada com as normas cultas praticadas pela elite letrada brasileira. Havia nessa posição a defesa de um abrasileiramento do padrão, e a figura mais emblemática foi a do escritor José de Alencar. A outra posição recusava terminantemente qualquer proposta de abrasileiramento. Por várias razões que eu exploro no livro, não vou discutir aqui, mas estão exploradas no livro, esse grupo defendia que nós brasileiros devíamos, em matéria de língua, total e eterna vassalagem aos portugueses. Tomava então como modelo a norma escrita dos autores do romantismo português, do início do século XIX, e mais atrás ainda dos autores do século XVI, considerados clássicos. Figuras emblemáticas desse grupo foram os intelectuais e políticos Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Qual foi a posição vencedora? Foi a posição contrária ao abrasileiramento do padrão. Em consequência, a norma padrão do português brasileiro se constituiu com características anacrônicas e artificiais. E, em consequência, ainda podemos dizer que hoje, passado mais de um século e tanto do esforço padronizador do século XIX, que ele foi um projeto que, no fundo, fracassou. Por ferir excessivamente o senso linguístico dos falantes brasileiros, urbanos e letrados, ele nunca conseguiu, de fato, se implantar. No entanto, na mão dos pseudo-puristas, continua a nos assombrar. No livro a que me referi, então, Norma Culta Brasileira, recupero essa fatídica história. Mostro as razões para o conservadorismo da elite letrada brasileira do século XIX e acompanho essas polêmicas todas. Destaco também a curiosa posição do Machado de Assis, que era nem lá e nem cá, tanto lá, um pouco cá, né? E explora os debates que ocorreram no século XX, em especial depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Os embates a propósito da norma padrão brasileira sempre foram bastante sanguíneos entre nós, né? Basta lembrar, entre outras, a famigerada polêmica liderada por Rui Barbosa a propósito da redação do nosso primeiro Código Civil. Contudo, apesar disso, é importante que se diga que sempre houve aqueles que resistiram, desde o início, ao que se chamava então de excesso de lusitanismo da norma padrão. A primeira geração de escritores modernistas tomou a questão da língua como um dos pontos essenciais do seu projeto estético e criticou intensamente a distância entre a norma padrão e a norma culta no Brasil. Figura emblemática aqui foi do escritor Mário de Andrade. Essa resistência e essa crítica contribuíram, sem dúvida, para uma relativa abertura da literatura brasileira contemporânea para as características das nossas normas cultas. E esse fato fez os nossos melhores gramáticos da segunda metade do século XX flexibilizar um pouco os juízos normativos, quebrando, pelo menos em parte, a rigidez da tradição excessivamente conservadora. Tudo isso não significa que nossa confusão normativa esteja resolvida. Apesar da flexibilização que acabamos de destacar, há ainda aqueles que continuam a se orientar exclusivamente pelo que eu tenho chamado de norma curta, um apego excessivo aos anacronismos e artificialismos da norma padrão lusitanizada. O paradoxo que nos acompanha é este. A norma padrão codificada no século XIX não conseguiu se estabelecer de fato entre nós. No entanto, o imaginário de que nós, brasileiros, não cuidamos da língua e falamos mal português, se consolidou nos discursos de relativa circulação social.
E apesar do fracasso do projeto padronizador do século XIX, ainda não conseguimos um relativo consenso que nos permita retomar e resolver a questão da norma normativa brasileira. Até o nosso próximo encontro.